Boa noite, amigos, amigas. Que prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez, né, conversando sobre um tema super fácil, né, um tema super fácil da gente abordar. Tô super tranquilo aqui, né, enfim, mas graças a Deus aqui é uma conversa, né, enfim, ninguém vai me avaliar, por favor, não façam isso, porque senão não, né, não estamos aqui para isso, mas que bom poder compartilhar com vocês reflexões e depois podemos fazer a troca no final. Eu vou compartilhar aqui o slide, então, para a gente seguir um delineamento, e aí vocês me avisam quando estiverem conseguindo ver. Flávia é que está aparecendo para mim, se puder me dar um ok. Já está vendo? Beleza, que bom. Então, vamos lá. Motivos de sofrimentos. Antes da gente entrar no nosso tema, que está lá no livro Plenitude, né, da nossa querida Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, lá no item 7, no capítulo 7, então a gente vai falar sobre esse tema. Antes de propriamente dito entrarmos no tema, eu vou passar umas imagens e eu quero que vocês analisem o que vem na cabeça de vocês quando vocês veem essa imagem, tá? Não precisa falar, não precisa compartilhar. Quem quiser colocar no chat também, fica à vontade. Mas a ideia é que a gente possa pensar coisa rápida, 5 segundinhos, o que vem na nossa cabeça quando a gente vê esse tipo de imagem, tudo bem? Então vamos lá. Essa é a primeira imagem. Que sensações que vêm, que pensamentos, que palavras. Vamos então para a segunda imagem. E aí a gente pode até se perceber, né? Se a gente sorri, se a gente, enfim, fica mais assustado, como a gente se sente. E essa é a nossa última imagem. Pena que eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Teve gente que colocou no chat. Férias. Muito bom. Bom, por que eu trouxe, né, essas três imagens, assim, para a gente refletir? Bom, primeiro eu trouxe, né, fotos de lugares externos, então no meio da pandemia pode ser um pouco gatilho, né? Enfim, desculpem. Mas são três imagens, né, que têm uma situação em comum, mas elas são diferentes entre si. E por que eu trouxe essa reflexão? Muitas pessoas, quando viram a primeira imagem, né, que está ali à esquerda, talvez tenham falado, ai, nossa, estou sentindo falta disso, ou então, poxa, como eu gosto de ter tantas opções, né, de poder fazer ali, eu preciso de alguma coisa, tem ali perto, enquanto outras pessoas podem ter pensado algo tipo, ai, nossa, muita gente, muita informação, né, ah, não, muita coisa nessa imagem, não gostei. E na segunda, né, que é a de cima, teve gente que eu vi que ficou assim, pareceu que ficou mais calmo, né? Poxa, que legal, enfim, né? Achou bonitinho. Enquanto algumas pessoas, talvez, já falaram, isso não é para mim, não consigo. Uma semana no máximo, senão, né? Enfim. E aí, o propósito, a gente tem lá no nosso item falando sobre, né, o quão diferente nós somos diante das nossas escolhas e diante daquilo que nos afeta. Isso em qualquer coisa. Eu trouxe esse exemplo de, né, de uma cidade, de um lugar um pouco mais arborizado e também de um lugar mais perto de uma ilha, etc., para a gente ver que nós aqui, só no nosso grupo, já somos provavelmente muito diferentes, né? E aí algumas pessoas falaram, eu quero um dia morar nesse tipo de situação, né? Ah, eu quero morar nessa. Vocês se imaginam morando em alguma desses lugares? Tem algum desses lugares que é tranquilo, outro que não é tão tranquilo? Será que numa cidade menor a gente ia sentir falta de algumas coisas? Agora não dá para falar muito porque a gente está todo mundo dentro de casa, né? Mas enfim, fingindo que a gente não estava nessa situação, lembrando de antes, né? E aí algumas pessoas lutam para chegar, por exemplo, numa cidade grande, para, né, estudar numa cidade grande, enquanto outras pessoas querem fugir, querem, né, da cidade grande e ir para outro lugar. Então, o tempo todo a gente está querendo coisas, né? A gente quer tal situação que faz bem para a gente, está fugindo de uma outra situação que não faz bem. Nossa, imagina, né, para mim especialmente, né, ir para essa última imagem da ilha. Nossa, parece muito muito legal. Mas enfim, ter algumas pessoas, ah, não, eu tenho medo, né? Muita água, pode acontecer alguma coisa. Então, cada um vai agindo diferente. E essa é a proposta, né? A primeira proposta, quando a gente fala de sofrimento, é um grande desafio, porque cada um tem os seus gostos, cada um tem as suas dificuldades, né? Como falar de uma maneira genérica sobre algo tão amplo?
E aí a gente vai entrar um pouco mais propriamente no estudo, quando Joana vai falar para nós sobre a busca. E aí é uma busca que a gente observa, que é uma busca sempre pelo prazer, né, que a humanidade tem como, enfim, uma referência. E aí Joana destaca para nós a ambição, né, ou seja, aquela vontade natural de querer algo, né, e não só uma coisa, mas de querer sempre mais, né, a ambição desmedida pelas coisas, divertimentos e gozos nunca preenche os espaços do prazer. Pelo contrário, frustra aqueles que lhes tombam nas armadilhas. E aí a gente para pensar o quanto a gente quer as coisas, né? E aí ele está falando, é a ambição desmedida, não é que a gente, ai, não posso querer as coisas, não é isso, né? Mas é a primeira reflexão que a gente vê lá nesse capítulo. O que a gente está buscando nas nossas vidas? O que a gente buscou hoje? Depois que a gente acordou, qual foi o nosso objetivo do dia? O que a gente tinha para fazer? O que a gente queria fazer? E eu estava muito perto relacionado com estudo, né, por exemplo. Então estava ali finalizando as coisas, então estudo, né, que legal, um ótimo objetivo, né, mas não é sempre que a gente tem um projeto união para nos ajudar, não é sempre que a gente tem, né, uma atividade no centro, enfim, para colocar um caminho bem agradável, bem calmo. Às vezes a gente está querendo milhões de coisas, né, e aí a gente fala: "Poxa, mas outras pessoas moram naqueles lugares que a gente acabou de mostrar, moram naquela ilha, ou tem uma casa em cada lugar, né? Tem uma casa no campo, uma casa na cidade grande, uma casa na ilha, porque a pessoa tem muito dinheiro. Mas aí é importante a gente seguir essa mensagem aqui que Joana nos traz. Há indivíduos que dispõem de somas consideráveis, prestígio social, fama e inteligência, graças aos quais adquirem o que lhes apraz, viajando para onde desejam, relacionam-se com as mais diferentes pessoas e, não obstante, contudo, são atormentados pelo vazio, pelo tédio, pela insatisfação, fortes causas de sofrimento. Né? E a gente tem milhões de relatos de artistas, por exemplo, né? Que a gente observa que falam: ah, eu tenho fama, eu tenho sucesso, mas eu não sou feliz, né? Quantas vezes a gente observa isso? Então, o que é, né, felicidade? Que busca é essa? Busca pelo quê? Como que é essa busca? Enfim, né? E como isso está relacionado, claro, como essa busca está relacionada ao nosso tema, principalmente, né? De que forma essa busca tem a ver com sofrimento. Por que eu buscar alguma coisa talvez traga sofrimento para mim? Aí já é uma reflexão para a gente fazer. Meio com base no que a gente estava falando, o que eu estou buscando? O que eu estou fazendo para buscar tal situação, né? E aí a gente já acaba caindo nessa reflexão muito importante de o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer. Assim como todos os capítulos, né, de Joana sempre, enfim, trazem uma reflexão, uma procura pelo autoconhecimento muito importante. E nesse não vai ser igual. Então, a gente primeiro falou sobre essa busca, essa ambição, essa vontade de ter uma coisa, e aí lá no capítulo a gente observa que essa ambição desmedida, ela leva a milhares de situações. E nós somos assim mesmo, né? A gente, enfim, tem um objetivo. Acabou esse objetivo, o que a gente faz? A gente cria outro, né? Acabou esse, cria outro de novo. Então, buscar, a gente está sempre buscando. Não dá para a gente chegar, ah, então eu vou parar de buscar, vou ficar deitado o dia todo. Não dá, né? A gente tem uma vida, a gente veio aqui na encarnação para, enfim, fazer coisas. A gente tem um propósito, a gente tem um planejamento encarnatório que vai dizer para a gente, né? É claro que a gente não lembra, mas que está ali, né? Só porque a gente não lembra não quer dizer que não existe. Das nossas tarefas, né? Aqui na Terra. Então, essa busca ela faz parte. Só que Joana já vai trazer, logo de início, que essa busca muitas vezes é uma busca externa que a gente traz, né? Que a gente persegue. Uma busca sempre no que está fora, né? A gente sempre buscando coisas, buscando pessoas, tudo para a gente não sofrer, né? Ah, eu quero não ter o sofrimento de morar numa casa que eu não desejo. Então, eu quero aquela casa, eu quero aquilo. O que eu preciso fazer? Né? E aí, Joana nos traz a chama que clareia exteriormente projeta a luz.
mas faz sombra, enquanto a que se manifesta do interior irradia-se por igual em todas as direções, sem gerar qualquer escuridão. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema ou um sofrimento, e eu quero, né, enfim, como a gente até teve no tema da Comerge, né, trazer luz para mim, se eu pego uma lanterna e jogo na minha cara, ok, vai estar ali iluminado. Mas quantos lugares não vão receber essa luz? Eu aqui, por exemplo, né, para vocês me verem, eu tentei ficar atrás da luz, para a luz bater em mim. Se eu fico do outro lado, vocês só vão ter a luz talvez do notebook, mas a luz não vai estar. As minhas costas agora não estão com luz. Elas não estão recebendo a luz da lâmpada, né? Por quê? Porque está vindo de fora. E aí a gente observa que alguns caminhos vão se clareando e a gente fica presos a esses caminhos. Porque é o único caminho que a gente conhece, é o único caminho que a gente vê como possibilidade. Por quê? Porque os outros, né, a gente não consegue enxergar, porque a gente está recebendo essa luz de fora. Então é quando a gente, por exemplo, coloca, né, quando a gente coloca a nossa paz, a nossa felicidade em uma pessoa, em algum relacionamento familiar, de amizade, romântico, aquela pessoa nos ilumina. E aí se a gente não está com ela? A gente fica no escuro? Se a pessoa está ocupada, se a pessoa, enfim, né, passa por uma outra situação, não consegue nos dar atenção. Ah, não, a minha luz é o meu trabalho. E aí se você é demitido? E aí se você, né, muda de chefe, vem um chefe que você não gosta? Ah, não, a minha luz é só a minha família. Só a minha família que me ilumina. E aí a gente cai nas mesmas dificuldades, porque a gente está esperando de fora, né? E é justamente nesse aspecto que Joana vai continuar. A mente e o corpo suscetíveis à dor pela posse ou perda das coisas externas, né? Então a gente vê muito apego, porque a gente tem que ter, né? A questão que vai trazer essa dor é ter ou não ter. Eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro? Eu tenho conquistas, não tenho conquistas? Eu tenho um relacionamento romântico, não tenho um relacionamento romântico? Eu tenho um filho que me obedece, eu não tenho um filho que me obedece, né? É sempre as coisas, né, que estão fora da gente, as coisas que a gente observa. E aí ela continua. Então, né, quando a mente e o corpo estão suscetíveis à dor por essa posse ou perda das coisas externas, essas pessoas sempre atravessarão largos períodos de sofrimentos, transferindo-se de uma para outra forma de sofrimento, sem conseguir a libertação. Ou seja, a gente joga, né, essa paz, essa ajuda para fora, e quando a gente consegue, a gente não, fala, ué, não era isso que eu queria. Claro, porque tem que vir de dentro. Aí a gente procura outra coisa. Ué, poxa, eu me formei no ensino médio, mas não estou satisfeito, então vou fazer uma faculdade. Não estou satisfeito, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Não estou dizendo que a gente não possa fazer as atividades da Terra, mas o que eu estou esperando delas? Né? Essa é a grande pergunta. Ah, eu quero ter um filho, neto, bisneto. O que eu estou esperando disso? Eu estou esperando que isso me preencha? A gente observa, por exemplo, né, familiares, seja mães ou pais, que enxergam no filho a sua sobrevivência emocional, que são, né, muito próximas, hiperprotetoras. Por quê? Porque estão projetando no filho ou na filha a sua felicidade e a sua forma de lidar com os sofrimentos. Então, essa busca, né, externa é, né, dentro desse escopo, dentro dessa forma que a gente está estudando o tema, é o grande motivo do nosso sofrimento. Porque, como continua ali, a gente fica preso sem conseguir a libertação. A gente fica preso ao mundo externo. E aí a gente observa, ué, a gente só pula de galho em galho. A gente consegue uma coisa, não é o suficiente. Quero mais, não. Eu comprei um celular, não, mas esse celular não é bom o suficiente. Eu vou querer outro celular, né? Ah, eu comprei um livro. Ah, não, mas não vou nem ler porque vi que tem um outro que compra outro livro. É o tempo todo procurando no lado de fora o conforto. E aí a gente cai nessa reflexão de o que eu estou procurando na minha vida. Essa é a principal reflexão de hoje, né? Da gente entender o que eu estou buscando e o que ou quem eu estou colocando como motivo
do meu não sofrimento. Porque aí quando essa coisa cai, vira o motivo do meu sofrimento, porque na verdade a busca foi externa. E aí a libertação, continua Joana, então essa libertação ocorre quando o homem se esvazia de ambição, instalando a abnegação no íntimo e superando os desejos. Viu, gente? É só isso. Então acabou o estudo. Boa sorte, vê. Infelizmente não é assim, né? Não é tão fácil. Seria tão. Ah, era isso? Ih, beleza. E a gente sabe que não é assim. Porque a gente o tempo todo. Essa questão da humanidade é estudada não só aqui na religião, mas dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro da psicologia. Tem uma abordagem, né, que está ali próxima à psicologia, que diz que o ser humano é o ser da falta. E ele vive buscando preencher essa falta. Com o quê? Com o emprego, com um carro. E aí o que que acontece com o sofrimento? Ele vai para onde, né? Então, se ai, meu sofrimento é porque eu não tenho carro. Nossa, se eu tivesse um carro, nossa, todos os meus problemas seriam resolvidos. Aí você compra o carro. Aí o que que o sofrimento faz? Vai para outro lugar. Porque, na verdade, você não resolveu, você não lidou, porque você está procurando no externo, né? Então, assim, enquanto seres da falta, né, como diz a psicanálise, para quem já ouviu falar, adianta a gente ficar tentando preencher essa falta com coisas externas? Não adianta. Não adianta também preencher com um projeto União. Ah, não, vou no projeto União, então tranquilo. Se você não estudar, não procurar ser uma pessoa melhor, também não adianta. Ah, não, mas eu tô no ensino médio, eu tô me formando, eu tô no meu trabalho. Claro, isso tudo é ótimo. Todas as nossas tarefas na Terra são muito importantes. A questão é que valor a gente está dando a elas, né? O que que a gente coloca como mais importante. E aí, vou ler um comentário que a Lê colocou que eu achei muito interessante, que ela falou: muito difícil não desejar algo em uma sociedade que incentiva o consumo. Exatamente. A gente aprende desde criança, né, pela sociedade, que a gente tem que querer as coisas e querer comprar e querer adquirir, né? O ter, e não ser, né? E até a escola, né, por uma questão, enfim, do ensino ainda, a gente, não, é ter um diploma, não é ser uma pessoa que conhece, que estuda, não, é ter aquilo apenas para passar no vestibular, né, enfim, e aí a gente deixa o ser lá caidinho, né, lá escondido, e a gente fica ligando para esses bens materiais. E por bens materiais, não só necessariamente coisa física, né? Não só bens materiais, mas bens mundanos, coisas que a gente não vai levar, que a gente sabe que não é para isso que a gente está aqui, né? Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer no chat ou ligar o microfone também para falar algo assim que eu acabei de falar, tá? Fiquem à vontade. Vou continuar então, mas a gente já tá caminhando bem. Nenhum comentário? Então, vou seguir. E aí, quando a gente fala sobre essa libertação, que se esvazia da ambição, a gente chega na busca interna, no olhar para nós mesmos. E como fazer isso, gente? Se alguém souber, me fala depois da reunião, me ajudem, por favor, porque é o grande desafio, é a grande dificuldade para a gente, né, lidar com o sofrimento, para a gente trabalhar o sofrimento. É a gente buscar a força dentro de nós para superar os desafios, né? E tava ali bem ao encontro do que a gente viu no preparo, né? Não é a ofensa, é a raiva que a gente sente do ofensor. Então não é aquilo que chega a mim, é o que sai de mim, né? Essa é a grande questão. Então ficar olhando ali, poxa, eu não tenho isso, não tenho aquilo, ou como falou lá, é a posse ou perda. Ou então, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Tenho dor, tenho, enfim, tenho tal dificuldade, tenho aquilo, mas não pensa, né? Em quem eu sou, ou o que eu não sou. É o que eu tenho ou o que eu não tenho. Se eu tenho dor, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, né? Enfim, então, continuando, a gente, né, a Joana nos traz, então, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento coopera para que se possa discernir, né? Ou seja, diferenciar em torno do que é útil ou supérfluo.
indispensável ou secundário à vida feliz? Que difícil, que difícil. O que é útil e o que é supérfluo? Muito complicado a gente conseguir, né. Claro que aqui, enfim, a gente não tem nem como dizer, porque isso é uma coisa da vida de cada um, por isso que é o autoconhecimento. Não adianta falar: "Ô Flávio, olha só, não é isso aqui é inútil para você, por que que você está procurando isso?". Não sei, eu não posso dizer isso, a Flávia que pode dizer isso sobre ela mesma. Então a gente tem que se preocupar em conhecermos a nós mesmos, para saber o que é útil e o que é supérfluo. E aí a gente continua: "O sofrimento deve ser superado pelo amor", gente, anota aí quem puder pra gente receita de bolo. "Pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres, fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução, que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória, é a de conseguir, de conquistar a vitória sobre ele". Bom, então a gente já observa algumas coisas aí que a gente tem que, né, refletir mais, que a gente tem que, enfim, deixa eu ver o que que eu estou fazendo, né. E aí a Ale colocou aqui que é muito difícil, porque cada um tem as suas necessidades. O que é útil para um é inútil para outro. Exatamente. E é isso mesmo que a gente vê lá nesse capítulo, né. Não, e a gente já aprendeu há um tempo nesse livro que a gente não dá para a gente comparar a nossa dor com a do outro, né, não dá, isso aqui é bobagem, não tem nada a ver, não dá para a gente fazer isso, justamente porque as coisas atravessam as pessoas de formas diferentes. Então aqui a nossa função agora é só olhar para nós mesmos, é só a gente chegar e falar: "O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que procurar?", né. E aí a gente vê lá também no item, quando a gente fala sobre, o nosso corpo. Como o slide acabou aqui, eu já vou interromper o compartilhamento, que depois eu vou compartilhar uma outra coisa. Enquanto isso eu fico vendo vocês, lindos. Eh, e aí a gente observa, né, por exemplo, pelo nosso próprio corpo, que muitas vezes a gente submete o nosso corpo, né, às custas do nosso prazer, e que resultados a gente tem com isso? A gente fica pulando de prazer em prazer o nosso corpo, né. Primeiro a gente submete o nosso corpo à comida, a comer, por exemplo. Estou dando só um exemplo, que a gente sabe que tem muitos, né, por aí. E a gente não resolve nada, a gente não lida, a gente não aprende, a gente não cresce, porque a gente pega o sofrimento, que deveria ser um alvo de autorreflexão, e joga "Ah, eu quero fazer uma aula de violão. Ah, é isso que está faltando. Eu preciso aprender violão". Claro que você pode aprender violão. Gente, pelo amor de Deus, não estou desestimulando ninguém a aprender violão. Inclusive, se quiser tocar numa ambientação pra gente, para aprender, vai ser muito legal. Agora a questão é eu colocar nesse externo a minha felicidade, o meu bem-estar. Não só numa atividade ou numa coisa, mas numa pessoa, como a gente já falou. E o que que a gente faz para conseguir isso? "Ah, não, eu quero muito, eu preciso muito dessa roupa, preciso, então eu vou trabalhar que nem um condenado, vou pegar trabalhos extras, fazer um monte de coisa para conseguir isso". E aí, de que adianta? Às custas de quê? A gente, no Evangelho da Mocidade, estava falando sobre os tormentos voluntários no último na nosso último encontro, né, e a gente fala, a gente observa esses tormentos voluntários, essas dificuldades que a gente passa, elas elas têm mérito para nós? A gente tem mérito por participar, por, né, ter essas atividades que fazem mal para, que nós escolhemos, não estou falando de obrigações não, mas que nós escolhemos fazer, que nos fazem mal? Depende. Tá fazendo bem para outra pessoa? Porque aí a gente entra na abnegação, né, e aí ok, isso nos favorece. O que a gente não pode fazer é nos colocar num tormento voluntário, né, escolhendo esse tormento, sendo que a gente só vai ter algo a mais, que não muda, não vai, e só redireciona o nosso sofrimento, não faz a gente evoluir, não faz a gente crescer, né, não ajuda o irmão que está ao nosso lado, enfim, não auxilia de nenhuma forma.
Então essa é a grande reflexão. Já se encaminhando para o nosso momento final, até por conta da hora, eu queria... teve um comentário aqui da Valéria. O desenho animado Soul pontua sobre a busca interna e a ilusão das coisas externas. Muito boa dica, é um filme maravilhoso mesmo, Valéria. Enfim, quem puder assistir, é muito legal. E é exatamente isso, né? O quanto a gente se projeta no externo. E aí é uma receita para um sofrimento muito grande, né? E aí a gente... E o problema não é nem o sofrimento, o problema é a gente se esforçar para tapar um buraco que vai para outro lugar, né? Igual quando a gente começa a terapia, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer. A gente chega assim, não, o meu problema é esse. E depois a gente fala, não era esse. Eu achava que o meu problema era esse, mas na verdade a causa é muito mais dentro de mim, é muito mais profunda. E aí se eu resolvo, né, aquilo, vai para outro, claro, porque tá vindo de mim. O problema tá vindo de mim e eu tô dizendo que é o outro. Aí eu conserto o outro e continua vindo o problema. Fala, não, porque não é o outro, é a outra coisa ali externa. E a gente, né, passa uma vida tentando tapar buraco e a gente não aprende, não lida com o nosso próprio sofrimento. Para o nosso momento final, eu gostaria de compartilhar uma música, né, e eu gostaria de pedir que vocês conseguissem, né, ficar confortáveis, né, enfim, quem quiser fechar o olho, que se concentrassem na melodia, que se concentrassem na letra, porque além de ser, né, uma música que tem a ver com o nosso tema, né, é sempre uma forma de meditação, porque meditar, né, é a gente olhar para a gente, né, a gente entender algo de nós, a gente pode meditar sobre um assunto, a gente pode meditar sobre uma relação nossa com alguém, né, enfim. Então, queria que vocês meditassem sobre a música à medida que vocês forem ouvindo. Só antes da gente ir, teve um outro comentário aqui. Quando queremos de verdade crescer espiritualmente, passamos a não dar tanta importância ao externo. É isso mesmo, Gilce. Aí a gente já vê que o externo pode ser um ou dois, mas se a gente tiver, né, conforme o que a gente aprende com a doutrina, principalmente, aquilo não nos afeta tanto. A gente cria mecanismos e ferramentas para lidar com aquele externo. Então vamos observar o que a gente está, né, pelo que a gente está sofrendo, né, e a que ou a quem a gente está atribuindo o motivo desse sofrimento. Se é ao outro, a coisa externa, ou se é algo dentro de nós mesmos. Porque isso é a única coisa que une todos os nossos sofrimentos. Porque a gente sabe que aqui cada um está passando por uma luta. Outros com mais resiliência, né? Outros com mais fé, outros com mais dificuldade. E isso aqui não está em discussão, que ninguém... que fulano tem mais resignação que outro. Não tem isso, né? Porque cada prova tem um nível, como a gente falou, não dá para medir. Mas todo mundo aqui está passando por alguma dificuldade. Se não tivesse, estaríamos já perfeitos. Se tiver, gente, desculpa, tá? Se tiver algum espírito perfeito, perdão, espírito missionário, desculpa, não foi a minha intenção. Mas, enfim, todos nós, né, geralmente, temos dificuldades. Estamos passando por algum problema, alguma situação desafiadora, por mais que a gente esteja lidando bem, né? E aí a questão é a seguinte: como eu estou buscando trabalhar esse sofrimento? Onde que eu estou procurando a solução desse problema? É em fazer algo? É em ter algo? Ou é em ser diferente? E aí, eu vi ali que o Beto perguntou se pode fazer uma pergunta. Com certeza. Eu só vou colocar a musiquinha para finalizar, porque aí as outras pessoas podem responder também, tá? Só por isso. Mas você pode fazer a mesma pergunta assim que a gente acabar a música. Tudo bem, Beto? Você se incomoda? Show. Então, vou colocar a musiquinha e aí a gente conversa mais, com certeza. Cadê? Vocês estão vendo? Estão, tá. Eu acho que eu botei para compartilhação. Vocês me avisem se não estiverem ouvindo, por favor. Show.
escuridão a fé virá, encher de luz todo teu coração. Embora sofras, sentirás a paz em doces vibrações, a semear coragem. Também noutros corações, permite então que a fé em ti se manifeste em ti, e ateste o grande amor celeste. E como o sol que vem brilhar, tornando a vida bem melhor, tu poderás iluminar o mundo ao teu redor, e que a fé produz em ti esperança e testemunho, e te inspire a mais servir, espalhando a luz do amor, luz do amor. Bom, pessoal, espero que estejam todos bem, que tenham gostado. Só me deem 5 segundos que a música continua lá, só vou interromper e já volto. Pronto, para quem compartilha a tela, a gente interrompe, mas o vídeo continua rolando, aí a gente fica escutando aqui, só para a gente conseguir conversar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da música, espero que estejam todos bem. Se alguém precisar conversar sobre alguma coisa, enfim, né? Nós somos um grupo muito unido, então se quiser mandar mensagem, pode ser no meu privado também. Enfim, e estamos todos aqui juntos, né? Todos passando por dificuldades, todos passando por algum desafio. E a proposta é que a gente saiba entender melhor esse sofrimento, né? Entender aonde que jaz, aonde que se encontra, né, o motivo desse sofrimento, para a gente não ficar em vão buscando, buscando, buscando e no fim não encontrar nada, porque afinal de contas estava tudo dentro de nós mesmos, né? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado e estou animado para que possamos também conversar um pouquinho agora, já que temos algumas perguntinhas. É isso, pessoal.